agora a Igreja está no mundo, está na sociedade, tem trabalho social importante e fundamental, e sobretudo aqui no interior, muitas vezes só o lado do centro paroquial garante que ainda ali haja pessoas a viver, que nos desse também esse olhar social, digamos assim, sobre este ano passou, né? Porque também terminou o ano letivo, há muitas atividades a fazer o seu balanço e as suas férias, e era também importante a sua leitura social da nossa realidade. Sem dúvida que o grande desafio da Igreja é o homem, o ser humano. Um grande doutor da Igreja teve esta expressão, Santo Ireneu de Lyon, que a glória de Deus é o homem vivente. Eu vim para que tenham mais vida e vida em abundância. A razão de ser da Igreja é, de facto, tornar as pessoas mais felizes. E acreditamos que a palavra de Jesus é um grande contributo para a felicidade humana. E sentimos nesta circunstância de vida algumas perplexidades. A primeira das quais gostava aqui de referir e de salientar é a consequência, sobretudo a nível da saúde psicológica, psiquiátrica, da saúde que brota muitas vezes de situações de solidão, de desamparo e de luto inesperado e não bem vivido, que foram as questões da morte, todas elas geridas com precariedade no contexto da pandemia. Esta preocupação, de facto, salienta-se a saúde psíquica e psicológica das populações. Isto tem muito a ver com a nossa missão de Igreja. O homem, o ser humano, no seu coração, o ser humano na sua mente, o ser humano na sua afetividade, o ser humano nas suas circunstâncias emocionais. A espiritualidade encontra aqui um desafio enorme em cruzar-se com as pessoas e em levar-lhe uma palavra de conforto e, ao mesmo tempo, uma palavra que não seja alienante, mas que verdadeiramente integre, responsabilize, entusiasme e faça com que haja um compromisso de fazermos juntos algo de válido, de humanizador e de melhor em relação ao mundo onde vivemos. Esta questão da saúde psíquica, psicológica, emocional, deve estar muito presente nas comunidades, naquilo que é a pastoral da saúde e naquilo que é o papel dos pastores, dos sacerdotes, quer nas celebrações dominicais, quer nas festas de família, como são os momentos de batismo, os momentos de matrimónio e as horas difíceis de acompanhamento, como são o sacramento da Santa Unção ou o momento sacramental do funeral. É um grande apelo que hoje o resto, a consequência da pandemia, nos propõe. O acompanhamento da pessoa por dentro, a interioridade, o encontro com o homem, com o ser humano mais profundo, em cada idade, desde criança até ao mais idoso, ao homem, à mulher. Não podemos deixar de referir que esta presença espiritual e, ao mesmo tempo, esta riqueza humana é vivida não ou com paternalismo ou com uma dimensão proselitista. Muito pelo contrário, é uma aprendizagem mútua. A Igreja tem que aprender, e aprender muito, porque da experiência do sofrimento brota uma grande maturidade humana. E houve tanto sofrimento que a Igreja tem que escutar e aprender com esse sofrimento aquilo que o Papa Paulo VI desafiou a Igreja a ser, perita em humanidade. Este é o momento de trocarmos experiências, não para mexermos em feridas e com sadomasoquismo
nos colocarmos, digamos assim, a olhar para a dor, mas perceber que da dor saímos muito mais amadurecidos, a dar muito mais valor às pessoas, à família, às realidades que temos. Não posso deixar de abordar um outro tema muito, muito importante, que é de facto o contexto que hoje vivemos depois da epidemia, da guerra que se instalou na Europa. E neste contexto também de seca. Este contexto muito sério que, junto à guerra na Europa, muito concretamente no contexto ucraniano e no conflito russo-ucraniano, e a seca em Portugal pode gerar, e sabemos que vai gerar, a escassez de alimentos. Hoje mesmo, antes de vir para esta partilha, para esta conversa, entrevista, estive a conversar com o presidente do nosso departamento socio-caritativo, o Sr. Cónigo Silvestre Marques, e também na sua condição de assistente da Caritas Diocesana. Ainda não se nota nos serviços diocesanos de apoio social uma procura que indique que estamos a viver momentos dramáticos. As coisas estão ainda dentro da normalidade a que nos habituámos neste contexto anormal de pandemia e pós-pandemia. Não é um contexto normal de pré-pandemia, é o contexto de pandemia e pós-pandemia. Mas é provável que depois do verão, com, enfim, a redução de todo o desenvolvimento turístico, com o recolher de muitas possibilidades que o turismo traz, ou seja, com a distensão económica da sociedade, nós sintamos, de facto, apelos mais gravosos e crescentemente mais preocupantes e até, quem sabe, se no próximo ano, dramáticos. São temas que não quero empolgar, nem devo, portanto, dramatizar, porque não são, neste momento ainda, questões dramáticas. Porém, dizer que há nuvens à distância e, ao mesmo tempo, notícias confirmadas por meios que nós reputamos como muito sérios, que nos alertam para a necessidade de estarmos atentos ao que aí vem. Sabemos que vivemos no interior e vamos começar a observar alguns fenómenos importantes. A nossa diocese é profundamente rural, tem uma grande componente neste momento de modernização agrícola. Alqueva trouxe-nos novos desafios, o Alentejo é diferente, porém há uma realidade que é muito alarmante. A descida abrupta de nascimentos gerou um envelhecimento populacional muito significativo e grave e, ao mesmo tempo, uma escassez muito, enfim, sintomática, uma redução muito preocupante daquilo que nós chamamos mão de obra. Nós corremos seriamente o risco de não ter resposta para os idosos que aqui vivem. É importante que, enfim, as autoridades competentes, gostaria muito de olhar também para o governo português e dizer com toda a clareza que tem que haver uma refletida e cuidada política de migração. Nós vamos precisar de mão de obra porque começamos a não ter para o básico. Não estou a falar de questões ligadas à construção civil, porque outros falarão disso muito melhor que eu. Estou a falar do básico, do cuidar de idosos,
do cuidar de pessoas que estão em cuidados permanentes, do cuidar de pessoas que têm situações ligadas, enfim, à experiência do domicílio, daquilo que nós chamamos Serviço de Apoio Domiciliário, ou SAD. Estou a pensar também nas pessoas com deficiência. Aí, neste limiar, começamos a não ter, de facto, quem recrutar. E as localidades do interior do Alentejo já estão a ficar sufocadas nesta perspectiva. Uma perspectiva que nos preocupa muito, porque é necessário garantir as noites, é necessário garantir a higiene, é necessário garantir a alimentação, é necessário fazer o acompanhamento técnico destas pessoas. Pessoas com deficiência, os apoios domiciliários, os centros de dia, as estruturas residenciais para idosos e alguma coisa muito importante também como os cuidados permanentes. Não posso também esquecer dos serviços que prestamos em algumas circunstâncias de apoio temporário, onde é necessário, de facto, acompanhar pessoas que saem, por exemplo, de um estabelecimento prisional e não têm onde pernoitar, e não vão pernoitar permanentemente numa esquadra. Nós temos, portanto, serviços de apoio temporário. E tudo isto carece, de facto, de uma mão de obra especializada e outra, que nós podíamos chamar mais generalizada, os serviços gerais, que nos começam a faltar. Um outro aspecto que eu queria aqui referir são as instituições em autêntico pânico. Gostava de trazer em primeiro lugar o Lar Nossa Senhora Auxiliadora de Évora. É uma casa com história, uma casa com trabalho e dedicação de muitas pessoas que ali deram o seu melhor. É uma casa que hoje está a viver momentos muito difíceis. Ou seja, há uma possibilidade de que esta casa possa fazer uma experiência de incapacidade de responder às exigências básicas dos idosos. Não imaginamos uma insolvência no sentido de instituição, de IPSS, mas uma insolvência de serviços, de incapacidade de responder às pessoas que ali estão. Não quero, de facto, alarmar, mas quero chamar a atenção para a necessidade de que tenhamos respostas especiais e específicas, extraordinárias, para casos extraordinários. Porque as pessoas que lá estão são idosos que não levam consigo nenhuma tabuleta a dizer que são cidadãos de terceira, de segunda ou de quarta. São cidadãos de primeira. E, como tal, estas instituições precisam de ter condições de servir os cidadãos que ali estão. E há necessidade de estancar um passado e de valorizar e responder a um presente. Uma segunda instituição que eu gostaria de cuidar com muita dedicação, porque sinto uma preocupação séria sobre ela, é o Centro Social Paroquial de São Bento do Cortiço. Uma outra instituição que está em sérias dificuldades. Estamos a falar no interior. Estamos a falar de uma população que se situa entre Estremoz e Souzel e que vive momentos dificílimos de falta de recursos e que necessita, de facto, de um apoio atento, criativo e que, volto a dizer, que se estanque o passado e que se resolva o presente, porque agora o que é importante é que as pessoas que ali estão sejam devidamente cuidadas. Estamos a tentar resolver problemas com toda a nossa tenacidade e capacidade, e quero dizê-lo que quem trabalha nas direções trabalha pro bono. Voltarei a este tema. É necessário perceber que a Cáritas de Vila Viçosa é uma instituição que está a ser acompanhada através de uma comissão administrativa ad hoc na resolução de um problema muito complexo.
Ora, estas medidas que a Arquidiocese assume através de diáconos permanentes, através de cristãos voluntariados, que fazem, portanto, do voluntariado a sua bandeira, são situações que nos pertencem a todos. E, portanto, na nossa relação de cooperação com a Segurança Social, quando há uma situação que carece maior cuidado, também merece maior atenção. Penso que todo o interior paga uma grande taxa de interioridade. Uma taxa de interioridade séria, onde a vida é mais difícil, onde há menos recursos, ou onde ser português muitas vezes significa não ter tantas possibilidades. Temos, de facto, muitas riquezas no interior, a nível, enfim, paisagístico. Como não referir a beleza, a paz, o sossego, este devagar, poder pensar devagar, poder viver ao ritmo da própria natureza que o Alentejo proporciona no seu interior. Porém, estas qualidades e estas vantagens de vida não podem ficar sem um apoio atento, porque senão fazemos mesmo a experiência de uma discriminação, ou seja, de um grande pagamento com um saldo muito prejudicial e, ao mesmo tempo, que atinge a justiça das pessoas que estão no interior. Ora, a dimensão da interioridade deve ser, nesta situação de desconforto, valorizada, recompensada com modos que se encontram de salientar a necessidade de um cuidado mais atento. Não estamos a discriminar positivamente por privilégio. Estamos a cuidar do nosso território. Não estamos a discriminar com privilégios para manter, enfim, dependências, uma mentalidade permanentemente dependente, mas a fazer com que seja Portugal a cuidar do seu Portugal. Nós temos aqui realidades que pedem uma atenção muito grande neste interior para que seja valorizado aquilo que é Portugal no seu todo. Porque é evidente que o interior tem muitas potencialidades, muitas riquezas a oferecer a nível de desenvolvimento turístico e que isso pode redundar para Portugal no seu todo e que pode levar também à parte litoral de regresso aquilo que aqui foi encontrado. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Por exemplo, vem-se a Évora, e Évora não precisa de cartão de apresentação, como Património Mundial da Humanidade, e vai-se de Évora num dia. Dorme-se fora de Évora, vem-se a Évora, almoça-se a Évora e vai-se embora de Évora à noite, jantar fora de Évora e dormir fora de Évora. Todo o contributo que este interior dá, eu não sei se pode dizer que Évora seja interior, porque estamos a 1h15 de Lisboa. Porém, é um contributo que recai, em grande parte, não em Évora, mas já fora de Évora, numa dimensão litoral. Isto aplica-se, por exemplo, a Monsaraz. Isto aplica-se, por exemplo, a Barvão. Isto aplica-se, por exemplo, a Elvas. E é necessário entender que, sendo Portugal uma faixa litoral com uma extensão de cerca de 200 e poucos quilómetros de largura, se faz num dia o ir e o voltar. Quer dizer, o interior dá a beleza e não recebe a recompensa daquilo que tem e do que é, para quem lá vive e quem está lá a cuidar desta dimensão. Eu sei que este raciocínio é muito precário, mas é empírico e realista e parte da dimensão da vida. Vemos, de facto, grandes grupos turísticos que passam, mas não permanecem. E é necessário entender que também não é apenas o turismo que faz o desenvolvimento e o progresso. É necessário cuidar do investimento.
é necessário cuidar da territorialidade na sua planificação, para que Portugal seja um todo e não seja um país desequilibrado, porque esse desequilíbrio depois manifesta-se também na distribuição da densidade populacional. Claro que não podemos fixar novas gerações onde não há propostas de emprego. E é necessário que o desenvolvimento seja integral de todo o país e que haja uma sustentabilidade a partir de uma nova visão territorial do país. Claro que é fundamental estarmos atentos à natalidade. É fundamental estarmos atentos à fixação das novas gerações. Mas isto não se faz com prémios. Isto faz-se com mudanças estruturais, com novas visões das quais estamos muito ausentes. Porque o que nós sentimos é a monotonia do sempre a mesma coisa e o crescente abandono. Hoje fecha a escola, amanhã o posto da Guarda Nacional Republicana, depois os Correios, depois desaparece o multibanco e depois desaparece também o posto médico e o convite é que desapareça tudo e que fiquem apenas ruínas de um passado, idosos abandonados e com apoio à distância, muitas ambulâncias nas estradas a vencer quilómetros para chegar a urgências e nós a percebermos que o que se vive aqui é mais sinal de morte do que de vida. Queremos inverter esta dimensão e apelamos exatamente para esta realidade, porque nós temos muita vida para dar e nós somos mais vida do que morte. Há uma outra perspectiva de preocupação, que são as famílias mais frágeis, as famílias mais empobrecidas. É necessário que as instituições que se ocupam desta realidade sintam que também há alguém que se ocupa delas como instituições. Que não é tirado, de facto, um montante irrisório para justificar, enfim, algumas posições críticas e ao mesmo tempo chamadas de atenção da comunicação social, e o assunto está resolvido. Fazer assim um aumento com retroativos desde janeiro que atingem 2,5 € ou 5 por pessoa e ficarmos com o assunto das famílias mais empobrecidas, mais frágeis, resolvido. Isso é, de facto, uma atitude que eu diria demagógica e indecente, moralmente indecente. É fundamental que se vá ao encontro das famílias mais empobrecidas e que as instituições que cuidam delas e que fazem chegar a cada uma delas o apoio necessário, estas instituições sejam devidamente acompanhadas e não abandonadas no terreno. Porque há muitos centros sociais que se sentem simplesmente desamparados e abandonados. Não queremos de modo algum pôr o acento nos serviços distritais da segurança social que estão muito perto normalmente e fazem o melhor que podem. Eu ponho o acento no centralismo nacional, que faz com que as administrações distritais e concelhias tenham pouquíssima capacidade de decisão e reduzidos, meios a distribuir. Neste contexto, nós estamos aqui. E queria terminar esta parte do nosso diálogo dizendo que quando vou às aldeias muito pequeninas, as pessoas agradecem por ir lá ao Senhor Prior. Algumas já só têm mesmo a presença da igreja. Quem vai de fora é mesmo só a igreja. E de vez em quando a Guarda Republicana, assim, com muito mérito e valentia, e humanismo e familiaridade, ao encontro daqueles que estão nos montes isolados, para ver se o tio André, se a tia Maria ainda estão vivos. É neste interior que os nossos parcos servem. É com estas pessoas que os nossos parcos trabalham. É neste contexto que se é a paróquia e se é a igreja, com as últimas crianças que sobram muitas vezes.
já não na escola local, porque vêm quilómetros das escolas de fora, mas que têm ainda catequese local. Somos, de facto, disse um escritor, Manuel Ribeiro, uma planície heroica. Continuamos a ser. Senhor Bispo, muito obrigado por esta entrevista de balanço de ano pastoral e ano social. E agora desejo também umas merecidas e restauradoras férias. Certamente nunca se desliga da Arquidiocese, mas também necessita desse tempo de descanso e também de família para depois voltar para o próximo ano pastoral. Muito obrigado, um abraço a todos os cristãos, um abraço muito sentido a todas as pessoas que se sintam sós, um abraço de muito apreço, volto a repetir, a todos os que trabalham na área social, na área educativa e na área da saúde, a todos os que trabalham pela pessoa humana. E muito obrigado a todos eles por aquilo que fazem aos meus irmãos. Uma palavra aos sacerdotes, uma palavra aos consagrados, às amigas crianças e para vós jovens, a caminho das Jornadas Mundiais, a certeza que estamos juntos e que juntos faremos um mundo melhor. E o Papa Francisco diz-nos sempre que não estamos sós, Cristo vai connosco. Vamos todos juntos e acredito que o sorriso dos jovens do Alentejo será tão belo como esta planície, porque estáis habituados à liberdade. Esta planície não tem tropeços, nem estorvos ou obstáculos ao vosso olhar. Os jovens do Alentejo estão habituados a ver longe, muito longe, e por isso o seu olhar é aberto e livre, e vão cruzá-lo com o homem da liberdade, o Papa Francisco, e Cristo no meio de nós. Muito obrigado, Sr. Bispo.